Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos ver hoje políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império. Bom, como vocês viram na aula passada, nesse período regencial tiveram várias rebeliões no país e afetou de maneira intensa a população indígena e a população de baixa renda. Tanto no período colonial quanto no Império, foram muitos desafios. Políticas governamentais relacionadas à promulgação da Lei de Terras, em 1850. Essa lei tinha o objetivo de regularizar juridicamente a propriedade de terras no país. Transformou extensas parcelas do território brasileiro ocupadas pelos mais variados grupos indígenas. As populações indígenas que habitavam essas terras passaram a ser expulsas e, com o tempo, aniquiladas. Triste, mas é a pura realidade. Até hoje os índios são retirados de suas terras e jogados à própria sorte, não é mesmo? Irei voltar um pouquinho à matéria para vocês entenderem melhor o que são terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras públicas e que não foram estabelecidas como patrimônio privado e também não tiveram uma destinação específica por parte do poder público. O termo devoluta, neste caso, está relacionado à devolução de terras para o Estado. Isso porque, embora não seja definida definitivamente como poder público, pode ser utilizada por ele quando isso se fizer necessário ou vantajoso. Ou seja, as terras, os índios estão lá, mas não tem dono. Então, o governo pode simplesmente retirar as terras e fazer uso delas. Então, terras devolutas. A coroa portuguesa tomou posse de todo o território brasileiro após ser feita a descoberta do país. Com isso, foi adotado um sistema específico para a distribuição dessas terras, disponíveis de forma a direcioná-las para a produção agrícola. O principal objetivo desse sistema era garantir a produção de alimentação, já que na época uma crise agrícola já estava instalada e era ainda mais agravada em função da peste negra que assolava o continente europeu. A concessão das Seis Marias era feita por meio de capitanias hereditárias, ou seja, colonizadores que recebiam grandes porções de terra, era responsável por demarcar, medir e cultivá-las, sendo essa posse repassada de maneira hereditária. Nós vimos isso. Bom, voltando à explicação. Foi por meio da violência que se desenvolveu a política governamental em relação aos grupos indígenas. E foi nesse período que se desenvolveu a primeira política indigenista do Estado brasileiro, com o programa de catequese e civilização dos índios, instituído por decreto do imperador D. Pedro II. Aqui nós temos uma guerra, né? Entre os índios e o homem branco. Os índios eles não aceitavam, como até hoje eles não aceitam, a retirada deles das terras. Até porque eles chegaram primeiro aqui, né? Eles já estavam aqui quando o homem branco chegou. Então, eles em momento algum, eles foram pacíficos em algumas horas, mas eles lutaram e ainda lutam pela conquista das terras. E essa figura mostra muito bem isso. A chegada do café no Brasil. Nesse período, a economia permaneceu agrícola, escravocrata
e cíclica herdada do período colonial. O café. O café ele veio da Arábia pelo militar Francisco de Melo Palheta. Gente, até hoje nós temos esse café, café palheta. Não era costume dos brasileiros tomar café. Era muito comum usarem os pés de café para ornamentar o jardim das casas nas cidades, devido às bolinhas vermelhas, como eles chamavam. Com o declínio da mineração em Minas Gerais e a concorrência do açúcar no mercado externo, restou à região sudeste o plantio do café. Essa região tinha o clima e o solo rico e favorável para o plantio do café. O plantio iniciou no Vale do Paraíba, na província do Rio de Janeiro. E uma das coisas favoráveis, além do solo e do clima, era a quantidade de mão de obra, claro, escrava, dessa região. Em Ribeirão Preto, formou-se um importante núcleo produtor. O solo avermelhado e bastante fértil garantia uma ótima produtividade. A cafeicultura modificou as relações políticas, econômicas e sociais nas regiões onde o produto era cultivado em abundância. Nesse período foram distribuídos título de nobreza aos grandes produtores de café, os famosos barões do café. Eram pessoas ricas e ligadas à política. Lembra que nós vimos que só quem podia se meter na política era as pessoas da elite? Então, com a força local e prestígio social. Geralmente eram pessoas aliadas do governo imperial e a maioria dos barões eram defensores da ordem escravocrata. Claro, né, pessoal? Os barões do café precisavam dos escravos, né? Então, o escravo é que fazia tudo nas fazendas. E ele só mandava os grandes barões. Então, ele precisava dessa mão de obra. O início da produção foi a monocultura e a mão de obra escrava e latifúndio. Monocultura é o plantio de um só produto. Em 1850, o Brasil aprovou a lei que proibia o tráfico de escravos vindo da África. Nós vamos falar mais dessa lei nas próximas aulas. Mas eu vou só adiantar. Essa lei de 1850, conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro vindo da África, né? Naqueles navios negreiros. Só que não adiantou muito, né, pessoal? Porque o tráfico continuou aqui dentro das províncias. Só que, com isso, encareceu muito o negro. Porque já que eles não podiam vir mais da África, então quem tinha os seus negros fortes, robustos, botava o preço lá em cima do negro. Aqui nós temos a fazenda de café na época mesmo. É uma foto da época mesmo da escravidão. Vocês podem ver que tem muitos escravos trabalhando, tá vendo? A Casa Grande, essa é a Casa Grande. Aqui, os escravos, ó, eles lavando roupa no riacho. Aqui nós temos os pés de café, né? Que eles botavam para ornamentar por causa do café, né? Que eles chamavam de bolinha vermelha. Então eles achavam bonitinha essa planta para ficar bonitinho, ornamentar, né, o jardim na frente da fazenda. Esse fato contribuiu para o aumento do preço dos cativos e para o tráfico interno, como eu acabei de explicar. Os cafeicultores passaram a comprar escravos de outras províncias, só que não havia escravos suficientes para a demanda do café. As fazendas de café lembravam muito os engenhos açucareiros,
pois havia o casarão, a senzala, a capela, algumas oficinas, a Casa dos Trabalhadores Livres e a área de plantação de café. A produção cafeeira trouxe grandes mudanças para o Brasil. Surgiram cidades e a classe média cresceu. Os grandes cafeicultores, que receberam o título de barões do café, passaram a investir os grandes lucros da produção cafeeira em indústrias, comércios, bancos e companhias de seguros, entre outras. Aqui nós vamos ver, aqui é uma fazenda. Essa casa ainda existe, pessoal. Eu já visitei essa fazenda aqui, já entrei nessa casa grande aqui. Ela fica, a casa grande, geralmente, ela fica no alto do terreno, né, com uma visão para a plantação do café. Sabe por que eles plantavam o café dessa maneira aqui? Assim, é um corredor e ficava aberto isso aqui? Porque daqui da varanda, o senhor, né, ele poderia ver os escravos trabalhando. Então, se tivesse algum escravo que ficasse molengando, os feitores, eles ficavam andando aqui nesses corredores. Então, se daqui o dono da fazenda visse um escravo dormindo, ou molengando, ou fazendo, tipo, campanha para rebelião, essas coisas, ele avistava e ele avisava o que estava acontecendo para os feitores. Então, por isso que todos os pés de café, eles eram plantados assim, distante um do outro, com esse corredor no meio, que dava para o dono da fazenda olhar. Essa fazenda é exatamente, até hoje ele é assim mesmo, pessoal, igualzinho. Aqui embaixo era a cozinha. A cozinha não ficava na parte de cima da casa. A cozinha ficava aqui na parte de baixo. E até hoje é assim também. Você entra aqui pela lateral na cozinha. Aí eles subiam, tem uma escada por dentro que subia para levar a comida aqui na sala para a família, né? Aqui do lado é a senzala, tem a senzala, e aqui do outro lado tem a capelinha. É desse mesmo jeito. Aqui essa figura mostra, tá aparecendo mais já a época dos imigrantes trabalhando, tá vendo? Essa aqui já são os escravos trabalhando. Essa aqui é um pouquinho mais recente que essa, porque essa daqui já são os imigrantes. Aqui os escravos e aqui os falados barões do café. Olha aqui o grupo dos barões do café, ó. Vendo? Bom, aqui são os exercícios. Eu vou mandar o gabarito da semana passada junto com a aula de hoje, tá? E para vocês fazerem a correção. E continuo falando. Qualquer dúvida, manda um e-mail que eu respondo, tá? Se bem que eu só respondo, eu só recebo e-mail de um aluno dessa turma. O restante não procura. Então, é sinal de que vocês estão entendendo a matéria perfeitamente, né? Olha que quando voltarmos às aulas presenciais, vai ter bastante trabalho, inclusive teste, prova. Espero que todos estejam entendendo perfeitamente a matéria. Um beijinho.